O que dirige sua vida? Dia 3. Percebi que o que faz os homens correr atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carl. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Eis aqui 5 dos mais comuns. Primeiro, muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse: "Você será um fugitivo, errante pelo mundo." Gênesis 4:12. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, andar pela vida sem propósito. Segundo, muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. Ouça: aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou, nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com amargura. Para o seu próprio bem, aprenda. Aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Jó 5:2. Terceiro, muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Quarto, muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você: seu relacionamento com Deus. Quinto, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6:24. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos.
Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como astrologia, psicologia, para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância, nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressam sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Isaías 49:4. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. Jó 7:6. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó 7:16. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósitos na vida. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: eu sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Jeremias 29:11. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Efésios 3:20. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades e isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente para apenas fazer a vontade de Deus. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio no seu coração. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, a vida com propósito. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Filipenses 3:13. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos, pare de tentar fazer de tudo, faça menos, elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado,
Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. Segunda, o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida, dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos? Enfim, tudo que Deus deu a você? Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão: viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar: Isaías 26:3. Pergunta para meditar: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja?